Você já parou para refletir por que Jesus escolheu ensinar por parábolas? Essas histórias simples, mas carregadas de verdades eternas, escondem códigos espirituais capazes de transformar sua fé, sua visão e a maneira como você lida com os desafios da vida. Neste vídeo, você vai descobrir as 11 parábolas mais impactantes de Jesus Cristo, reveladas não apenas como lições de moral, mas como chaves espirituais para o seu crescimento pessoal e intimidade com Deus. Jesus declarou em Mateus 13:11, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Essa revelação não é para qualquer um, é para aqueles que têm sede de ouvir, entender e viver a vontade de Deus com profundidade e maturidade. Vamos mergulhar juntos em parábolas como o filho pródigo, o semeador, o bom samaritano, as 10 virgens, entre outras que, quando compreendidas à luz do Espírito Santo, se tornam como espadas afiadas que cortam mentiras e despertam o seu chamado espiritual. Cada uma dessas parábolas é uma voz do céu falando diretamente com você. E à medida que cada história for sendo explicada, o Espírito Santo vai abrir seus olhos para realidades que talvez você nunca tenha enxergado antes. Se você deseja crescer espiritualmente, amadurecer sua fé e entender o que o reino de Deus exige daqueles que querem viver a eternidade ainda nesta terra, este vídeo vai ser um divisor de águas na sua caminhada cristã. Prepare-se para ser confrontado, curado, ensinado e ativado. Porque a palavra de Deus não volta vazia. E neste conteúdo, cada minuto é carregado de revelação e transformação. Você já ouviu parábolas? Na igreja, na escola bíblica, em pregações. Já ouviu falar do semeador, do filho pródigo, das 10 virgens. Mas agora, eu te pergunto com sinceridade. Você já viveu alguma dessas parábolas? Já se enxergou nelas como se Jesus estivesse falando diretamente com você? Porque é exatamente isso que muitas pessoas não percebem. As parábolas não são apenas histórias antigas contadas por um mestre sábio. Elas são mapas espirituais, espelhos que revelam o estado da nossa alma. São chaves proféticas, desenhadas pelo próprio Jesus, para destrancar realidades espirituais que estão travadas dentro de nós até hoje. A maioria dos cristãos conhece as histórias, mas não compreende a dimensão da verdade que elas carregam. E sabe por quê? Porque a profundidade da parábola não se revela a olhos superficiais. Jesus mesmo disse isso em Mateus 13:13. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. Há mistérios escondidos nessas palavras, mistérios que transformam quando tocados pelo Espírito Santo, e talvez seja isso que esteja faltando na sua caminhada hoje. Você lê a Bíblia, você ora, você busca, mas sente que ainda está preso, estacionado espiritualmente, como se algo estivesse te bloqueando por dentro. Então ouça o que vou te dizer agora. Talvez sua resposta esteja em uma dessas 11 parábolas. Não como teoria, mas como diagnóstico divino. Sim, porque cada parábola de Jesus é como uma lente reveladora. Algumas mostram o que Deus espera de nós. Outras mostram onde estamos errando. Outras revelam o que o inimigo tem usado para nos cegar. Outras ainda escancaram a realidade espiritual da nossa vida, com todos os conflitos que preferimos esconder. E neste vídeo, você não vai apenas ouvir sobre as 11 parábolas mais importantes de Jesus Cristo. Você vai entrar nelas. Vai ser conduzido, passo a passo, por uma jornada que vai mexer com sua mente, confrontar suas emoções e tocar o seu espírito. Porque o que será dito aqui não é apenas interpretação bíblica. É palavra viva, é confronto, é direção. Enquanto cada parábola for sendo revelada, você vai perceber algo dentro de você se movendo. Vai lembrar de situações que viveu, decisões que tomou, dores que carrega há anos e que nunca soube como curar. Mas acredite, a cura começa quando a verdade chega. E a verdade de Deus, revelada nas parábolas, não deixa ninguém do mesmo jeito. E não importa há quanto tempo você caminha com Deus. Pode ser que você esteja há décadas na igreja, ou talvez esteja voltando agora, cansado, ferido, precisando de uma palavra real. Esse vídeo foi feito para te alcançar exatamente onde você está. Porque Jesus, quando contava parábolas, não estava buscando impressionar.
Ele queria transformar. E Ele quer fazer isso com você agora. Você está prestes a entrar em um conteúdo que vai além do ensino. É como um espelho espiritual que vai revelar o que está por trás das suas escolhas, atitudes, medos e bloqueios. Vai iluminar áreas da sua vida que talvez você nunca tenha deixado Deus tocar. Mas acredite, é nesse lugar que Ele quer agir. Por isso, eu te peço, com todo amor pastoral, fique comigo até o fim deste vídeo. Não pule, não acelere. Cada minuto foi preparado em oração para te conduzir a um encontro real com a sabedoria de Cristo. Você pode achar que já conhece essas parábolas, mas hoje você vai enxergá-las com outros olhos. Não como histórias distantes, mas como mensagens pessoais de um Deus que te conhece por dentro, que te chama pelo nome e que te ama o suficiente para revelar o que você precisa mudar e também o que Ele já está preparando para transformar em sua vida. Agora respire fundo, abra o coração e peça ao Espírito Santo que fale com você, porque o que vem a seguir pode ser exatamente o que sua alma vem buscando há tanto tempo. As parábolas de Jesus não são meras figuras de linguagem ou ferramentas didáticas. Elas carregam um código espiritual, um padrão celestial de comunicação que, embora pareça simples aos olhos naturais, só é verdadeiramente compreendido por aqueles que têm fome da presença de Deus e ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Jesus não contou parábolas por acaso. Ele não estava apenas tentando ilustrar suas mensagens de forma didática. Ele estava ocultando verdades do reino dos céus das multidões que buscavam milagres, mas não estavam dispostas a se render à transformação que a verdade exige. Em Mateus 13:10-11, os discípulos perguntam: "Por que lhes falas por parábolas?" E Jesus responde: "Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado." O que isso quer dizer? Que existem verdades espirituais que não serão acessadas por quem vive de forma superficial. A parábola é um teste de profundidade. Ela separa quem está curioso de quem está sedento. Ela filtra os espectadores e revela os discípulos. Enquanto a maioria ouvia a parábola e seguia a vida, os discípulos iam até Jesus em particular para perguntar: "Mestre, o que isso significa?" Essa atitude é rara hoje. Muitos querem mensagens rápidas, fáceis, que confortem sem confrontar. Mas a parábola exige escavação. Ela te obriga a mergulhar. Te obriga a reconhecer: "Senhor, eu não entendi. Me ensina." Jesus escondeu verdades dentro de histórias justamente porque elas só seriam reveladas a quem valorizasse a sabedoria. A parábola é como uma semente lançada. Ela só frutifica no coração que foi preparado, no solo que foi mexido. Em outras palavras, Deus só revela os segredos do seu reino àqueles que demonstram humildade, fome e perseverança. Agora pense comigo. Quantas vezes você já leu uma parábola e achou que entendeu, mas sua vida continuou do mesmo jeito? Porque entender intelectualmente não é suficiente. A revelação espiritual acontece quando o Espírito Santo abre os olhos do seu entendimento e você percebe que aquela história está falando de você, da sua incredulidade, da sua pressa, da sua religiosidade, da sua vaidade espiritual. É nesse momento que o céu se abre, quando a palavra deixa de ser lida como texto e passa a ser vivida como espada afiada, que corta o que precisa ser cortado e planta o que precisa florescer. Hebreus 4:12 confirma isso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Agora, pare e reflita. Quantas vezes você ouviu a parábola do filho pródigo e pensou apenas no filho rebelde? Mas e se Deus estivesse querendo te mostrar que você é o filho que ficou, mas ficou com amargura, religiosidade e orgulho espiritual? Ou então, quantas vezes você ouviu a parábola do bom samaritano pensando em quem precisava de ajuda, quando na verdade você é o sacerdote que está passando ao largo das dores do próximo? As parábolas têm o poder de virar o espelho, e é aí que está a beleza e a dor da revelação. Porque quando a verdade chega, ela expõe, mas também cura, confronta, mas também transforma. É por isso que muitas pessoas fogem do que Jesus ensinou, porque não querem ser expostas, não querem largar seus próprios caminhos.
Querem uma espiritualidade sob controle. Mas com Deus, ou você se entrega totalmente, ou não entra. Essa é a função das parábolas: revelar quem realmente quer viver a verdade do Evangelho, separar multidões de discípulos, rasgar máscaras, chamar pelo nome e, ao mesmo tempo, conduzir com amor aquele que está disposto a dizer: Senhor, eu quero entender, fala comigo. Agora, entenda isso com clareza. O que você vai ouvir neste vídeo não é um estudo teológico tradicional, é um chamado. Cada parábola será um espelho, uma lente que o Espírito Santo vai usar para revelar algo sobre sua própria vida espiritual. E quanto mais você permitir que essa verdade te invada, mais transformação real vai acontecer. Você está pronto para esse tipo de confronto? Porque o reino de Deus não é feito de palavras bonitas, é feito de rendição. E quando Jesus contava parábolas, era para encontrar os corações que estavam dispostos a se render. Respire fundo. Mantenha seu coração aberto, porque a partir de agora, vamos mergulhar nas 11 parábolas mais poderosas do Senhor Jesus. E em cada uma delas, você vai perceber: Ele está falando com você. A primeira parábola que Jesus contou não foi por acaso. A parábola do semeador não é apenas uma lição sobre evangelismo, ou sobre quem aceita ou não a palavra. Ela é, na verdade, um raio-x do coração humano. E mais do que isso, é um alerta silencioso de que nem todo mundo que ouve a mensagem do reino será transformado por ela. Jesus contou essa parábola num momento em que as multidões já estavam se aglomerando. Ele estava diante de uma plateia imensa. Mas em vez de entregar um sermão motivacional, ele lançou um desafio espiritual em forma de história. Ele disse: Eis que o semeador saiu a semear, e o que parecia simples esconde verdades devastadoras. Jesus falou de 4 tipos de solo, mas apenas um dá fruto. Apenas um. Isso quer dizer que de cada 4 pessoas que ouvem a palavra de Deus, só uma realmente deixa essa palavra frutificar na alma. Isso é assustador, se você pensar bem. O primeiro solo é o caminho. A semente cai ali, mas vem o inimigo e a rouba. O coração desse tipo de pessoa está endurecido. Está tão acostumado a ouvir pregações, a assistir vídeos, a estar no ambiente cristão, mas já não se quebranta, já não sente mais nada. É como se nada mais penetrasse. A palavra bate e volta. O solo virou estrada. Jesus diz que Satanás vem e arrebata o que foi semeado. E a pessoa continua a mesma, como se nada tivesse sido dito. Você já se sentiu assim? Já percebeu que está ouvindo a palavra, mas ela não te move mais como antes? Cuidado. Isso é sinal de que o solo do seu coração pode estar endurecendo. E se o inimigo perceber isso, ele vem e arranca a semente antes que ela tenha chance de germinar. O segundo solo é o pedregoso. É o tipo de pessoa que ouve a palavra, se emociona, se alegra, mas só dura um tempo. É fogo de palha. Enquanto tudo vai bem, ela continua firme, mas basta uma luta, uma perseguição, uma oração não respondida, e pronto, desanima, esfria, volta atrás. Jesus diz: não tem raiz em si mesmo, ou seja, vive da emoção, da empolgação do momento, mas não criou profundidade. Esse tipo de solo representa milhares de pessoas hoje. Gente que começa bem, mas não resiste ao primeiro vento. Será que esse solo é você? Será que sua fé é rasa, dependente das circunstâncias? O problema não está na semente, está na profundidade. E profundidade não se constrói na superfície. Exige esforço, tempo, relacionamento com Deus quando ninguém está vendo. O terceiro solo é o espinhoso. Aqui, a semente até germina, começa a crescer, mas algo sufoca. Jesus diz que os espinhos são os cuidados do mundo, a sedução das riquezas e as ambições da vida. Esse é o tipo de pessoa que quer Deus, mas quer outras coisas mais. Divide o coração entre o altar e os seus próprios desejos. E o resultado? A palavra fica infrutífera. Esse solo é traiçoeiro, porque ele engana. Você parece estar bem espiritualmente. Está frequentando, está orando, está ouvindo, mas por dentro está sufocado. Tem coisa demais ocupando o lugar de Deus. Preocupações demais, ambições demais, comparações demais. E onde há divisão, o fruto não aparece.
Mas então Jesus fala do quarto solo, a terra boa, a que ouve, entende e dá fruto, uns a 100, outros a 60, outros a 30. E é aqui que entra a parte mais linda dessa parábola, porque Jesus não está apenas falando de quem recebe a palavra. Ele está mostrando um ciclo: ouvir, entender e frutificar. A terra boa não é perfeita, mas ela é tratada, remexida, adubada. É o tipo de coração que se permite ser quebrantado por Deus, que ouve a palavra com temor, que não se conforma em apenas escutar, mas quer viver o que foi dito. Esse coração é o que transforma o mundo. Agora pense comigo. Qual desses solos representa o seu momento atual? Não o que você gostaria que fosse, mas o que realmente é. Você tem deixado a palavra frutificar? Ou tem permitido que o inimigo, as pedras ou os espinhos impeçam o processo? A boa notícia é que o solo pode mudar. Corações endurecidos podem ser quebrantados. Superficiais podem se aprofundar. Espinhosos podem ser limpos. A questão é: você está disposto a deixar Deus mexer no seu interior? A parábola do semeador não é um julgamento, é uma oportunidade. Jesus não contou essa história para te condenar, mas para te despertar, para mostrar que o problema nunca foi a palavra. O problema é o quanto você se permite ser transformado por ela. Então agora é a sua vez. Deixe o Espírito Santo tocar o solo do seu coração. Peça a Ele: Senhor, remove as pedras, arranca os espinhos, quebra a dureza, faz de mim terra fértil, porque tudo o que Deus quer é que a semente dele produza vida abundante em você. E essa vida começa no instante em que você decide se entregar de verdade. A parábola das 10 virgens é uma das mais fortes, sérias e espiritualmente perigosas entre todas que Jesus contou. Porque ela não fala de incrédulos, não fala de ímpios, nem de quem rejeita abertamente a fé. Ela fala de quem está dentro, de quem se considera pronto, de quem carrega a aparência, a forma, o ritual, mas não tem o essencial. Jesus apresenta 10 virgens, todas com lamparinas, todas com vestes apropriadas, todas esperando o noivo. À primeira vista, não há diferença alguma entre elas. Mas há um detalhe sutil e mortal: 5 são prudentes, 5 são tolas. E a diferença está no que não se vê, está no óleo. O óleo, nesse contexto, representa a presença do Espírito Santo. Não é sobre emoção, não é sobre barulho, é sobre intimidade verdadeira com Deus. E aqui, Jesus está nos dizendo que haverá um tempo, e esse tempo se aproxima, em que a diferença entre quem tem o Espírito e quem apenas frequenta será escancarada. As 10 dormiram. Todas foram vencidas pelo cansaço, pela espera longa. Mas só 5 estavam preparadas. Só 5 tinham óleo suficiente para sustentar a chama. Isso revela algo profundo. Até quem tem o Espírito pode se cansar, pode cochilar. Mas o preparo é o que sustenta na hora escura. A meia-noite chega. O grito ecoa: aí vem o noivo, saí ao seu encontro. E nesse momento começa o desespero, porque a hora da chamada revela quem tem e quem finge ter. As tolas pedem: dai-nos do vosso azeite. Mas as prudentes respondem: não, para que não nos falte a nós e a vós. Porque há algo que ninguém pode emprestar: sua própria comunhão com Deus. Essa parábola é um grito para os dias de hoje. Milhares de cristãos estão confiando em aparências, em cargos, em ministérios, em rotinas religiosas, achando que isso garante entrada no reino. Mas Jesus deixa claro: só entra quem tem o óleo. E esse óleo é gerado no secreto, é alimentado na renúncia, é cultivado na adoração verdadeira, longe dos palcos, longe das câmeras, longe dos aplausos. A porta se fecha, as tolas batem, clamam, mas o noivo responde: em verdade vos digo que não vos conheço. Isso é assustador, porque não estamos falando de pessoas distantes, mas de pessoas que estavam perto, que estavam na porta, mas foram deixadas do lado de fora. Jesus não contou essa parábola para gerar medo. Ele contou para provocar despertar. Ele está dizendo: não basta parecer pronto, você precisa estar pronto.
Não basta ter luz por fora. Tem que ter fogo por dentro. E esse fogo não se sustenta com eventos, nem com vídeos, nem com frases prontas. Ele se mantém com entrega diária, com busca verdadeira, com arrependimento sincero. Pare agora e reflita. Como está a sua lamparina? Você tem o Espírito Santo ou tem apenas uma vida cristã socialmente aceitável? O seu azeite está fresco ou já secou há muito tempo e o que restou foi só o recipiente? Você tem vivido de aparência ou de essência? Jesus está voltando. Essa é a verdade que muitos têm esquecido. E ele vem buscar uma igreja cheia do Espírito e não cheia de eventos. Uma noiva acesa e não apenas enfeitada. Uma geração que vive na luz e não só canta sobre ela. A parábola das 10 virgens é um espelho para essa geração. Ela mostra que estar no ambiente não é garantia de salvação, que esperar pelo noivo não significa estar preparado para ele, que carregar a lamparina não substitui ter o óleo, que frequentar cultos não substitui ter intimidade. Esse é o tempo de voltar, de reabastecer, de chorar no secreto e clamar: Senhor, não me deixa ser uma tola espiritual. Renova o meu azeite, aumenta a chama, me ensina a te amar de verdade. Porque a meia-noite está soando, e quando o grito for dado, só os que têm azeite permanecerão em pé. A porta ainda está aberta, mas não estará para sempre. O noivo está vindo, e agora, mais do que nunca, é hora de fazer a única coisa que vai importar naquele dia: manter a chama acesa. Essa parábola talvez seja a mais conhecida de todas, mas a maioria das pessoas ouve essa história com os ouvidos voltados para o filho que foi embora. E se esquece que o verdadeiro protagonista da narrativa é o Pai. Um Pai que representa a face de Deus que muitos ainda não conhecem. Um Pai que não desiste, que espera, que corre, que abraça, que restaura. Jesus começa dizendo que havia um homem com 2 filhos. E o mais novo, com pressa de viver, com sede de independência, pede o que tem direito. Ele não quer esperar o tempo do Pai. Ele quer tudo agora. E esse pedido, embora ousado, não é tão distante daquilo que muitos de nós já fizemos. Tentamos pegar as promessas sem estar preparados para carregá-las. O Pai divide a herança. Não briga, não debate, não segura. Ele permite. E isso revela algo profundo. Deus nos dá liberdade. Ele não nos prende à força. Ele não impõe amor. Ele permite que você escolha, mesmo sabendo que a escolha vai te ferir. O filho parte. Vai viver sua liberdade. Se afasta da casa. Se afasta dos valores. Se afasta da essência. Vai para uma terra distante. E tudo parece funcionar bem. Até que o dinheiro acaba. E com ele, acabam os amigos. Acaba a festa. Acaba a ilusão. E então começa a fome, a escassez, a vergonha. Esse filho, que antes estava cheio de si, agora está vazio. Tão vazio que se vê cuidando de porcos. E isso para um judeu era o fundo do poço. Era como dizer: não tem mais como cair. Ele tem fome, mas ninguém lhe dá nada. Porque o mundo que parecia generoso, no fundo, só empresta até o prazer durar. Depois, abandona. E é nesse lugar de miséria que acontece o milagre mais poderoso dessa história. Ele cai em si. Ele lembra da casa do Pai. Lembra dos servos bem alimentados. Lembra de quem ele era antes da queda. E decide voltar. Esse é o ponto de virada. Não é só a fome que o move. É a lembrança do amor. E ele ensaia um discurso: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Ele não volta exigindo. Volta quebrado. Volta arrependido. Volta consciente da graça que perdeu. Mas o que acontece a seguir é o escândalo da graça. O Pai o vê de longe. Isso quer dizer que o Pai estava esperando. Ele não havia se esquecido. Ele não havia desistido. Ele estava de olhos no horizonte. E quando vê o filho, ele corre. E isso culturalmente era impensável. Um homem judeu daquela posição não corria. Mas o amor não respeita protocolo. Ele corre, abraça, beija. Não deixa o filho nem terminar o discurso. Porque quando o arrependimento é verdadeiro, o perdão é imediato.
O pai manda trazer a melhor roupa, o anel, as sandálias. Restaura a identidade. Restaura a posição. Restaura a dignidade. Porque quem se arrepende de verdade não volta como empregado, volta como filho. E Deus não te quer como servo de obrigação. Ele te quer como filho restaurado pelo amor. Mas a parábola não termina aí. Porque agora entra o segundo filho, o que nunca saiu, o que ficou na casa, o que obedeceu às ordens, mas que por dentro também estava longe. Ele ouve a festa e se recusa a entrar. E o pai, mais uma vez, sai para buscar. E o filho mais velho reclama. Diz que nunca ganhou nada, que sempre foi fiel, mas que o pai nunca celebrou por ele. Esse é o retrato de muitos crentes. Gente que está perto fisicamente, mas distante emocionalmente. Gente que obedece por dever, mas perdeu a alegria da comunhão. Gente que se incomoda quando Deus perdoa alguém que, aos seus olhos, não merece. Gente que esquece que também foi alcançada pela mesma graça. O pai responde com firmeza, mas com amor. Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Mas era necessário fazer festa, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai corrige, mas também revela. A festa não é pela história de queda, é pela decisão de voltar. Essa parábola toca todos nós, porque em algum momento fomos o filho mais novo, ou o mais velho, ou ambos. Em algum momento tentamos viver longe. Em outros, estivemos dentro, mas com o coração frio. E em todos esses momentos, o pai permaneceu o mesmo. Amoroso, paciente, cheio de graça. Se hoje você está afastado, saiba que o pai te espera. Se está dentro, mas frio, saiba que o pai quer restaurar sua paixão. E se conhece alguém que ainda não voltou, seja o reflexo do pai. Espere, ore, creia, perdoe. Porque no fim, essa história é sobre um amor que restaura. Um amor que não contabiliza falhas. Um amor que recebe de braços abertos. Um amor que é maior do que a dor da queda. Esse amor está disponível agora. Basta decidir voltar. A parábola do bom samaritano é uma das mais impactantes porque quebra paradigmas e derruba muros que até hoje estão presentes entre os religiosos. Jesus contou essa história em resposta a uma pergunta aparentemente sincera, mas cheia de intenção. Quem é o meu próximo? Um doutor da lei queria justificar sua forma de viver, seus limites para amar, sua frieza disfarçada de justiça. E o que Jesus faz é desmontar completamente o sistema religioso que define quem merece compaixão e quem não merece. Ele começa dizendo que um homem descia de Jerusalém para Jericó, uma estrada conhecida por seus perigos, onde ladrões frequentemente atacavam. Esse homem é espancado, roubado, deixado quase morto. E aqui começa a prova de fogo. Passam por ele 3 figuras. A primeira, um sacerdote. A segunda, um levita. Ambas figuras que representam a religiosidade da época, os que supostamente conheciam a lei, que ensinavam sobre o amor de Deus, que tinham o discurso correto, mas que ao verem o homem caído, passam de largo, ignoram, se esquivam, talvez com medo de se contaminar, talvez com pressa, talvez com argumentos teológicos para justificar a omissão. Mas o fato é que passaram e não fizeram nada. Então vem o terceiro personagem, um samaritano. E só de Jesus usar esse nome, ele já estava provocando. Porque os samaritanos eram odiados pelos judeus. Eram considerados impuros, hereges, misturados. Mas é exatamente esse homem, visto como inferior, que se aproxima, que se compadece, que interrompe sua jornada, que toca na ferida, que derrama azeite e vinho, que coloca sobre seu animal, que leva para uma hospedaria, que paga para que o homem seja cuidado, que promete voltar, que vai além do esperado. Esse é o escândalo dessa parábola. O amor verdadeiro não se limita à religião. O amor verdadeiro não escolhe a quem ajudar. Não olha o passado da vítima. Não pergunta sua origem. Não exige méritos. Ele age. Ele se move. Ele toca. Ele transforma. Jesus estava dizendo: você quer saber quem é o seu próximo?
Seu próximo é aquele que a religião te ensinou a rejeitar, mas que a compaixão te obriga a amar. E isso confronta diretamente a forma como muitos de nós vivemos hoje. Porque é fácil amar quem é como você, quem fala como você, quem frequenta os mesmos lugares, quem compartilha a mesma fé. Difícil é amar quem a sociedade despreza, quem a igreja marginaliza, quem caiu em uma estrada perigosa e foi deixado para morrer. Essa parábola denuncia a hipocrisia do amor seletivo, do cristianismo de aparência, do evangelho sem compaixão. Ela escancara que muitos preferem manter suas mãos limpas do que sujá-las com sangue de alguém ferido. Mas Jesus veio exatamente para os feridos. E quem quer segui-lo precisa estar disposto a parar, descer, tocar e cuidar. A pergunta que fica é: de qual lado você está? Você está andando pela estrada da vida com os olhos fechados para a dor alheia? Está tão focado na sua caminhada espiritual que esqueceu do que significa amar de verdade? Está escondido atrás de regras que te impedem de estender a mão? Ou você está disposto a ser o bom samaritano, mesmo que isso te custe tempo, dinheiro, conforto e reputação? Ser cristão não é carregar uma Bíblia debaixo do braço. É carregar um coração cheio de misericórdia. É parar por quem ninguém para. É cuidar de quem todos desprezam. É ser conhecido não pelo discurso, mas pela ação. Jesus termina a parábola com uma ordem clara. Vai e faze da mesma maneira. Ele não está sugerindo. Ele está mandando. Porque esse é o verdadeiro caminho da fé. O amor que ultrapassa o dogma. Que passa por cima do preconceito. Que vê além da aparência. Que não mede o que vai ganhar, mas se entrega mesmo assim. E se você realmente quer crescer espiritualmente, essa parábola é uma chave. Porque ela revela que sua maturidade não está no quanto você conhece de doutrina, mas no quanto você está disposto a amar quando ninguém mais quer. Hoje, o Espírito Santo está te chamando a reavaliar sua caminhada. Quem você tem ignorado? Quem está ferido perto de você? Quem Deus colocou no seu caminho, mas você tem passado de largo? Está na hora de parar, de voltar, de derramar azeite, de carregar, de pagar o preço. Porque é isso que Jesus fez por você, e é isso que Ele espera que você faça pelos outros. A parábola dos talentos é um grito de alerta de Jesus para todos que dizem crer, mas vivem como se não tivessem sido chamados para nada. Ela confronta diretamente a negligência espiritual, o medo disfarçado de prudência e o comodismo que adormece os dons e paralisa a missão. Aqui, Cristo não fala de habilidade humana, mas de responsabilidade espiritual. Ele nos mostra que ninguém foi colocado neste mundo por acaso, que todos receberam algo e que no final cada um prestará contas. Jesus descreve um senhor que, antes de viajar, chama 3 servos e distribui talentos. A um dá 5, a outro 2, a outro 1, cada um conforme a sua capacidade. Isso já destrói o mito da comparação. Deus não dá tudo igual, mas dá exatamente o que você é capaz de administrar. E isso é justiça, não favoritismo. O problema não é quanto você recebeu, mas o que você fez com o que recebeu. O que recebeu 5 foi e negociou. Multiplicou. O que recebeu 2 também foi e trabalhou. Também dobrou. Ambos entenderam que o que receberam não era deles, era do Senhor. E que seu papel não era guardar, mas fazer crescer. Não era esconder, mas multiplicar. Eles usaram o tempo da ausência do Senhor para produzir. E quando ele voltou, prestaram contas. E ouviram as palavras mais desejadas por qualquer servo fiel. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas então vem o terceiro, o que recebeu um talento, o que talvez se sentiu inferior, injustiçado, pequeno. Ele teve medo. E com medo, cavou um buraco e escondeu. Quando o Senhor voltou, ele disse: Eu sabia que o Senhor era severo. Tive medo, escondi o talento. E o Senhor o repreende duramente. Não por ter recebido pouco, mas por não ter feito nada. Ele é chamado de mau e negligente. Seu talento é tirado e dado ao que tem mais, e ele é lançado para fora. Essa parábola é um chamado urgente, porque hoje,
Muitos estão enterrando talentos, enterrando chamados, enterrando dons, enterrando oportunidades, enterrando palavras que deveriam ser liberadas, vidas que deveriam ser tocadas, ministérios que deveriam estar vivos, mas estão sufocados pelo medo, pela comparação, pela procrastinação espiritual. Quantas pessoas dizem que não se sentem prontas e usam isso como desculpa para não obedecer ao que Deus já mandou fazer? Quantas vivem uma fé passiva, onde o foco está em receber de Deus, mas nunca em devolver em forma de frutos? A parábola dos talentos ensina que Deus espera resultado. Ele não é um Senhor ausente. Ele voltará e exigirá contas. E nessa hora, não adiantará dizer, mas eu tive medo, mas eu não sabia, mas eu achei que não era para mim, porque o talento foi entregue e o tempo foi dado. A verdade é que o dom que você tem não é sobre você. É sobre o que Deus quer fazer através de você. É sobre quem será abençoado quando você decidir se levantar. Quando você ousar colocar a mão no arado. Quando você parar de olhar para os outros e começar a obedecer ao que o céu já confiou a você. E talvez você pense que só tem um talento, que não é muito, que não vai fazer diferença. Mas deixa eu te dizer, esse um talento nas mãos de um coração disposto pode se transformar em colheitas eternas. Porque o poder não está no tamanho do talento, mas na fidelidade de quem o carrega. Você não foi chamado para enterrar. Foi chamado para expandir, para edificar, para multiplicar, para gerar frutos, e não frutos pequenos. Jesus disse, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. João 15:8. Se você está esperando um sinal para começar, este é o seu sinal. Se está esperando confirmação, Deus já te confirmou quando te entregou o talento. Se está esperando coragem, ela virá no caminho da obediência. Mas não enterre mais o que foi plantado em você. Este é o tempo de cavar, não para esconder, mas para regar, de abrir mão do medo, de rejeitar a paralisia espiritual, de se levantar como servo fiel. Porque quando o Senhor voltar, e Ele voltará, que Ele possa encontrar em você não apenas alguém que recebeu, mas alguém que frutificou, multiplicou e fez valer cada semente confiada. A parábola do fariseu e do publicano é, talvez, uma das mais incisivas e desconcertantes que Jesus contou, porque ela não denuncia o pecado do mundo, mas a arrogância dentro do templo. Ela não fala do que acontece lá fora, mas do que se passa no coração de quem se aproxima de Deus. E mais uma vez, Jesus rompe com as expectativas religiosas da época e revela que o que importa não é a imagem que você construiu, mas a verdade que você carrega diante do Pai. 2 homens sobem ao templo para orar. 2 homens com destinos opostos. Um é fariseu, um exemplo de pureza para os olhos humanos, conhecedor da lei, observador dos mandamentos, temente, jejuador, dizimista, exemplar. O outro é publicano, um cobrador de impostos, alguém visto como traidor, impuro, desprezível. Para a cultura judaica da época, um homem sem moral, sem fé, sem dignidade. Mas é aqui que a história vira. O fariseu, de pé, ora consigo mesmo. A Bíblia diz que ele orava consigo mesmo, e isso já é revelador. Ele não estava falando com Deus. Ele estava falando com o próprio ego. Seu discurso é uma exaltação pessoal disfarçada de oração. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Ele não ora por transformação. Ele ora para validar sua própria justiça. Ele aponta o dedo. Ele se compara. Ele se eleva. Enquanto isso, o publicano nem se atreve a levantar os olhos. Ele bate no peito. Reconhece sua miséria. Implora por misericórdia. Não se justifica. Não compara. Não tenta provar nada. Ele sabe quem é. E é essa honestidade brutal, esse quebrantamento real, que toca o coração de Deus. Jesus então solta a bomba. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele. Isso é escandaloso. O homem que parecia mais próximo de Deus saiu vazio, e o que parecia indigno saiu perdoado. Porque Deus não se impressiona com a aparência. Ele examina o coração. Essa parábola é um espelho para muitos que frequentam igrejas, que conhecem versículos, que vivem de rituais,
mas que há muito tempo perderam a essência. Pessoas que transformaram a fé em um pedestal, a Bíblia em uma arma, a oração em discurso, que olham para os outros de cima para baixo, que confundem santidade com soberba e que, mesmo orando, não estão sendo ouvidas. Deus rejeita o orgulho. A palavra é clara. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. O fariseu falava bonito, mas Deus resistiu. O publicano mal conseguia falar, mas Deus o abraçou, porque quebrantamento ainda é a chave para o favor divino, e arrependimento ainda move os céus. A grande lição aqui é que Deus não está procurando oradores, mas corações sinceros. Não está impressionado com cargos, ministérios, títulos ou reputações. Ele busca verdade no íntimo. E isso ninguém consegue falsificar. Você pode enganar todos à sua volta. Pode convencer com palavras. Pode parecer muito espiritual. Mas diante de Deus, ou você é o fariseu, ou o publicano. Reflita agora. Como tem sido sua oração? Você ora para impressionar, para ser aceito, para manter a pose? Ou você se desnuda diante do Pai, reconhecendo suas falhas, sua dependência, sua necessidade desesperada de graça? Essa parábola não foi contada para acusar, mas para acordar, para nos lembrar que quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Que a maior vitória espiritual é reconhecer que sem Ele, nada somos. Que a oração mais poderosa é aquela feita com lágrimas e verdade. E que no final, não serão os aplausos que importarão, mas a aprovação silenciosa de um Deus que sonda os corações. Se você hoje se sente como o publicano, envergonhado, falho, sem forças para olhar para o alto, saiba que o Senhor está pronto para te justificar, para te erguer, para te renovar. Mas se por outro lado, você tem vivido como o fariseu, cheio de si, confiante na própria justiça, olhando os outros com desprezo, talvez esse seja o momento de rasgar as vestes da religiosidade e pedir um coração quebrantado de novo. Porque no fim das contas, Deus não está à procura de perfeitos. Ele está à procura de verdadeiros. A parábola da grande ceia é uma das mensagens mais fortes de Jesus sobre o reino de Deus. É uma convocação aberta, universal, generosa, mas também uma advertência direta à indiferença espiritual. Cristo nos revela o que Deus preparou, e como muitos, diante da abundância, preferem viver na escassez. Não porque o convite não chegou, mas porque o coração se ocupou demais com o que é passageiro. Jesus descreve um homem que prepara um grande banquete, não um lanche qualquer, não uma refeição comum, mas uma ceia abundante, completa, festiva, repleta de significado. E tendo tudo pronto, ele envia seu servo para avisar aos convidados: vinde, que tudo já está preparado. Essa é a essência do Evangelho. O céu está pronto. O reino está disponível. O acesso foi liberado. A salvação já foi conquistada. Mas então começam as desculpas, uma atrás da outra. Um diz: comprei um campo, preciso ir vê-lo. Outro responde: comprei 5 juntas de bois, vou experimentá-las. Um terceiro justifica: casei-me e por isso não posso ir. E aqui está o retrato do coração moderno. Não é rejeição direta, é substituição, é prioridade trocada. É o terreno, o trabalho, os compromissos, todos lícitos, tomando o lugar do chamado eterno. Eles não disseram não com raiva, disseram não com indiferença. E isso é ainda mais grave, porque revela que a presença de Deus deixou de ser urgente, que o convite do céu virou algo que pode esperar, que a comunhão com o Pai está sendo trocada por propriedades, negócios e eventos sociais. Ao ouvir as recusas, o Senhor da parábola se ira e decide: sai depressa pelas ruas e becos da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Quando os convidados rejeitam, os desprezados recebem. Quando os primeiros se acham ocupados demais, os últimos são colocados no centro. Porque Deus não força ninguém a aceitar, mas Ele também não para de convidar. Se uns não quiserem, outros virão, mas a mesa será preenchida. E essa parte da parábola quebra qualquer ideia de mérito.
Os primeiros convidados eram os mais dignos. Conheciam o anfitrião, estavam na lista, mas não valorizaram. Já os segundos, os marginalizados, os esquecidos, os improváveis, são os que se sentam à mesa. Porque não é sobre quem parece estar perto, é sobre quem responde ao chamado. Então, o Senhor diz algo ainda mais radical. Sai pelos caminhos e atalhos e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha. Deus não está satisfeito com lugares vazios. Ele quer a plenitude. Ele quer corações rendidos. Ele quer filhos assentados. E Ele envia servos, profetas, mensageiros, como esse vídeo agora, para lembrar que o tempo é agora, que tudo já está preparado, e que a única coisa que falta é a sua resposta. Essa parábola confronta uma geração distraída, uma geração que diz: depois eu me conserto, depois eu volto para a igreja, depois eu me entrego. Mas o Evangelho não é um convite para depois, é um chamado para agora, porque o banquete está servido, mas a porta se fechará. E quando isso acontecer, não haverá mais desculpas, haverá ausência. Reflita profundamente. O que tem ocupado o lugar de Deus na sua agenda? O que tem te impedido de aceitar, com todo o coração, o convite do reino? Você tem vivido como os convidados que recusaram, ou como os pobres que correram para a mesa? Hoje, mais uma vez, o convite foi entregue. E você precisa decidir. Não basta saber que há um banquete. É preciso entrar e se assentar. Porque o que está preparado é muito maior do que o que você pode perder aqui fora. E a única coisa que impede você de viver isso é a sua resposta. A parábola do semeador talvez seja uma das mais conhecidas, mas é também uma das mais ignoradas em profundidade. Porque ela não trata simplesmente da palavra sendo lançada, mas da condição do coração que a recebe. Jesus não está apenas falando de um agricultor. Ele está falando de cada um de nós. Ele está colocando diante de você um espelho. Como está o solo da sua alma? Você ainda ouve a palavra com fome? Ou ela já se perdeu entre as distrações do mundo, os medos, as mágoas e os espinhos da vida? Jesus diz que o semeador saiu a semear. E a semente é a mesma em todos os casos. Isso já derruba qualquer argumento de que uns têm mais chance que outros. O que muda não é a semente, é o solo. O primeiro tipo de solo é o caminho. A semente cai, mas não penetra. Fica exposta. O inimigo vem e a rouba. Aqui estão os corações endurecidos. Gente que ouve, mas não entende. Gente que se acostumou tanto com a palavra que já não a digere mais. Que ouve por ouvir. Que está presente no culto, no vídeo, na mensagem. Mas o coração está ausente. A palavra nem entra. E o inimigo, com facilidade, leva o que poderia transformar. Depois vem o solo pedregoso. Aqui a semente até brota, com alegria, mas não tem raiz. São aqueles que se empolgam com a palavra, que até choram, levantam a mão, se emocionam, mas vivem de superfície. Não tem profundidade. E quando vem a luta, o escândalo, a perseguição, logo se escandalizam, desistem, porque a fé deles não foi firmada na rocha, foi firmada na emoção. E emoções passam. O que fica é a raiz. O terceiro solo é o espinhoso. A semente cresce, mas é sufocada. Jesus diz que os espinhos são os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas e os desejos de outras coisas. Esse é o solo dos distraídos, dos que até têm fé, mas dividem o coração com o sistema, que tentam servir a dois senhores, que vivem ansiosos com o futuro, presos ao consumo, correndo atrás de bênçãos enquanto abandonam o abençoador. Aqui a palavra até tem espaço, mas nunca é prioridade. Ela compete com outras vozes, outros desejos, outras ambições, e acaba sufocada. E por fim, Jesus fala do solo fértil, aquele que ouve, entende, guarda e frutifica. Alguns a 30, outros a 60, outros a 100 por um. Aqui está o propósito da palavra: gerar frutos, transformar, mudar realidades, produzir vidas que impactam outras vidas. Mas isso só acontece onde há profundidade, entrega, renúncia, atenção. E a pergunta hoje é direta:
Que tipo de solo você tem sido? Você tem deixado o inimigo roubar a palavra? Você tem vivido na superficialidade? Você tem sufocado o que Deus planta em você com as preocupações do mundo? Ou você tem frutificado? Talvez você diga, mas meu coração já foi bom, hoje está endurecido. Então essa palavra vem como arado, para quebrar o chão, para tirar a pedra, para arrancar os espinhos, porque ainda há tempo de se tornar um solo fértil outra vez. Deus ainda quer plantar algo poderoso em você. Mas o solo precisa estar pronto, porque o semeador continua lançando a semente. A palavra está sendo liberada agora. E tudo o que Deus espera é um coração que diga: Senhor, prepara o meu solo, queima o que endureceu, remove o que impede, que tua palavra encontre espaço em mim, e que ela frutifique, que ela me transforme. Não se contente em ouvir e esquecer. Não se conforme em apenas se emocionar. Deus quer profundidade. Ele quer raízes. Ele quer fruto que permaneça. E isso começa com um coração quebrantado, disponível, sedento. Que o Espírito Santo, neste momento, vá tocando em camadas profundas do seu coração. Que ele exponha as pedras, que revele os espinhos, que derrube as barreiras, e que hoje esta palavra encontre em você um solo fértil, uma terra boa, um lugar de frutificação eterna. Essa parábola não é apenas uma história. Ela é um alerta. Um clamor de Jesus ecoando através dos séculos, chamando nossa atenção para a realidade da eternidade. A parábola do rico e Lázaro não é um conto simbólico sobre pobreza e riqueza. É uma revelação sobre como as escolhas espirituais feitas aqui, hoje, agora, têm um peso eterno que não pode mais ser revertido depois da morte. Jesus descreve dois homens. Um é rico, veste púrpura e linho finíssimo, vive todos os dias regado de luxo, banquetes e prazer. O outro é Lázaro, um homem pobre, coberto de feridas, jogado à porta do rico, desejando se alimentar das migalhas que caíam da mesa. Os cães lhe lambem as chagas. Ele não tem voz, não tem defesa, não tem amparo. Um parece ter tudo, o outro parece não ter nada. Mas Deus vê o que está além do que os olhos humanos percebem. Chega o dia em que ambos morrem. O rico é sepultado, e Lázaro é levado pelos anjos ao seio de Abraão. E aqui começa o verdadeiro enredo. Depois da morte, há consciência, há memória, há justiça. O rico, no Hades, em tormentos, ergue os olhos e vê Lázaro ao longe, no seio de Abraão. E clama por uma gota d'água, um alívio para a língua, um gesto de misericórdia. Mas ouve o que tantos ignoram em vida. Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em vida, e Lázaro, somente males. Agora ele é consolado, e tu atormentado. O que Jesus expõe aqui é um choque para qualquer consciência adormecida. O rico não está no tormento por ser rico. Ele está ali porque viveu para si, porque ignorou o necessitado à porta, porque fechou os olhos à dor do próximo, porque viveu como se a eternidade não existisse, porque mesmo conhecendo as Escrituras, não se deixou transformar por elas. Já Lázaro não foi salvo por ser pobre, mas porque mesmo na dor, seu coração estava voltado para Deus. Ele não blasfemou, não murmurou, ele esperou, e Deus o acolheu. A parábola continua com o rico pedindo que alguém vá avisar seus irmãos, para que não venham parar no mesmo lugar. Ele quer um sinal, um milagre, uma aparição. Mas a resposta de Abraão é clara. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. E quando o rico insiste, dizendo que se alguém dos mortos ressuscitar, eles se arrependerão, Abraão responde: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Aqui está a verdade mais dura. Quem ignora a palavra hoje não será convencido nem mesmo por milagres extraordinários. Porque o problema não está na falta de sinais. Está na dureza do coração, está no orgulho, está no apego às vaidades deste mundo. E Jesus, ao contar essa parábola, está mostrando que a fé não nasce de espetáculos. Ela nasce da decisão de crer e obedecer ao que Deus já revelou.
Essa história nos confronta com a urgência do agora, com a seriedade das escolhas, com o fato de que a morte não muda mais nada do que foi semeado. Depois dela, só há colheita. Só resta o resultado da vida que cada um levou. Não existe depois eu me conserto no túmulo. Não existe arrependimento eficaz no tormento. A hora de mudar é agora. A hora de se render é hoje. A hora de olhar para dentro e decidir se o seu estilo de vida tem prioridade para Deus. É exatamente neste momento. O rico desejava água no tormento. Lázaro desejava migalhas na vida. Quem parecia ter tudo ficou com nada. Quem parecia não ter nada, recebeu tudo. O reino de Deus subverte a lógica humana. Ele exalta o humilhado e humilha o exaltado. Ele olha para o coração. E ele jamais falha na justiça. Então agora, diante dessa palavra, a única pergunta que importa é: como você está vivendo sua vida? Você tem buscado agradar a Deus ou a si mesmo? Você tem olhado ao seu redor com compaixão ou com indiferença? Você tem priorizado o reino ou está vivendo como se fosse eterno aqui? Lázaro não teve justiça nesta vida, mas teve na eternidade. E isso basta. Que você hoje entenda que ainda há tempo para mudar, para ajustar o rumo, para largar o que afasta, para abraçar o que aproxima, para viver cada dia como alguém que sabe: o banquete verdadeiro está preparado. E a eternidade é o destino de todos nós. Se você chegou até aqui, eu creio que o Espírito Santo falou com você. Talvez algumas dessas parábolas tenham confrontado diretamente sua realidade. Talvez tenham revelado feridas, pecados ocultos, áreas da sua vida que você preferia ignorar. Mas entenda, isso é graça, é misericórdia. É Deus te chamando para uma mudança que vai marcar o seu destino eterno. Não ignore o que foi falado aqui. Não adie o que o Senhor está te mostrando. Hoje é o dia de se arrepender, de recomeçar, de voltar ao centro da vontade de Deus. Não importa quanto tempo você passou longe, não importa quantas vezes você caiu. O que importa é o que você decide agora. Jesus usava parábolas para que os corações humildes compreendessem verdades eternas. Se algo ardeu dentro de você enquanto ouvia, é sinal de que Deus está aí, batendo à porta do seu coração. Não endureça, não deixe para depois. Este é o seu momento. E eu te peço, com todo amor pastoral, compartilhe este vídeo com seus familiares, com seus amigos, com aquelas pessoas que você sabe que estão precisando urgentemente de uma palavra viva como essa. Há muitos corações sedentos lá fora, e talvez você seja o canal que Deus quer usar para levar transformação a alguém. Se inscreva nesta corrente de oração, não apenas no canal, mas no mover de Deus que está acontecendo aqui. Cada vídeo é preparado com oração, com temor, com responsabilidade espiritual, e você faz parte disso. Quando se inscreve, você se alinha com algo maior do que você mesmo. Você se conecta com a palavra, com a comunhão e com a intercessão contínua do corpo de Cristo. Que o Senhor te fortaleça, que o Espírito Santo continue te guiando, que a semente plantada hoje encontre solo fértil em você, e que as próximas decisões que você tomar sejam para a glória de Deus e para a eternidade da sua alma. Agora feche os olhos e ore com fé. Deus está te ouvindo.